que já foi aberta uma ordem de serviço para contratação, definida já a empresa que vai fazer um estudo arqueológico da área entre Rio Claro e Ipeúna? Perfeito, Carla. Esse é mais um passo, né, mais uma atividade necessária para a gente conhecer melhor esta área que foi definida aí num estudo que já houve anteriormente a isso, né, que foi finalizado em 2019, desculpe, que identificou, esse estudo é um estudo amplo, né, e identificou então essa área como sendo uma área onde o custo-benefício, ou seja, o metro cúbico de água ficaria mais barato. Mas o que a gente sabe? Depois de que esse estudo foi feito e aprovado, identificou-se ali na área ali a existência de sítios arqueológicos, uma área bastante pesquisada ali, inclusive pelo pessoal aí da Unesp, e por conta disso, então, a gente antecipou um estudo que normalmente se faz bem posteriormente, né, já no processo de licenciamento ambiental, mas nós antecipamos essa fase, que é a contratação, então, desse estudo arqueológico para estudar melhor, então, se esses sítios realmente vão impedir a construção da barragem nesse local. Cada fase do processo, isso é importante a gente dizer, viu, Carla, que nenhuma obra, nenhum serviço, nenhuma atividade da barragem está sendo feita, porque esse processo é um processo que ainda tem muitas fases para chegar nisso, tá? Nós estamos agora na fase de definição da área. A área ainda não foi definida. Nós tivemos algumas manifestações também de pesquisadores da Unesp questionando, né, a necessidade da barragem, se não haveriam outras formas de se garantir, de se melhorar essa segurança hídrica aqui na nossa região. O senhor, como representante da Agência das Bacias, não é? Qual a sua posição? O senhor defende que a barragem é necessária? Como é que a agência vem acompanhando essa questão das dificuldades no abastecimento de água aqui da nossa região? Carla, muito boa essa pergunta, porque a gente precisa entender a seguinte questão, né? Lá em 2014, naquela crise muito difícil, né, a pior crise de água que nós tivemos na nossa região e no sudeste brasileiro, ou seja, não é só aqui na nossa região, mas no sudeste brasileiro todo, ali os municípios da região do Corumbataí, não só Piracicaba, não só Rio Claro, mas todos os outros, procuraram o Comitê da Bacia para fazer estudos, para que numa eventual crise, uma nova crise, a gente tivesse já elementos para superar essas dificuldades. E é isso que é o papel do comitê, tá? Então, a barragem foi, e os estudos que foram feitos de crescimento da população de Piracicaba, de Rio Claro, de Ipeúna, de Analândia, de Corumbataí, todos que estão no entorno, foi feito esse estudo, e esse estudo identificou várias ações que precisam ser feitas para que lá em 2040, 2050, a gente não sofra o que nós estamos sofrendo hoje. Então, esse estudo identificou que nós os municípios precisam melhorar o combate às perdas, né, os desperdícios que tem na cidade. Esse estudo identificou que precisa ter nas indústrias e nos outros usuários reuso da água. Esse estudo identificou que nós precisamos proteger as nossas nascentes, porque o solo também é uma espécie, é o melhor reservatório de água que existe, é o solo. E para que o solo retenha água, ou retenha mais água, nós precisamos repor as árvores em alguns pontos desse território, essas árvores que nunca deveriam ter saído de lá, mas saíram porque a gente precisou, né, produzir alimentos, enfim. Então, existem várias ações, não é só a barragem é uma das ações que são previstas nesse estudo. Eu só vou encaminhar aqui uma pergunta de um ouvinte. Ele pergunta por que essa barragem não pode ser construída, então, dentro dos limites da cidade de Piracicaba. Boa pergunta. Na verdade, o prefeito de Piracicaba está fazendo, sim, um projeto dele, de Piracicaba, para uma outra barragenzinha dentro da área do município de Piracicaba, porque ele quer aproveitar isso para turismo, para lazer, enfim, uma outra série de coisas, que essa também aí, que nós pretendemos contratar, também vai ter. Vai ser um elemento de desenvolvimento da região aí.
mas muito claramente, porque barragem, Carla, ela não pode ser construída em qualquer lugar, né? Tem que ter algumas condições de geológica, enfim, eu não sou especialista na área, mas você tem que ter, a gente fala assim, os encaixes que uma barragem precisa para poder ser fixada ali. Então, não é qualquer lugar. E segundo, porque estando aí neste ponto em que ela está prevista, ela pode atender melhor os outros municípios, e não só Piracicaba. Repito, esta barragem não é para atender somente Piracicaba. Piracicaba seria atendido, só Piracicaba seria atendido se ela fosse construída hoje. Essa barragem não será construída hoje, né? Nós temos ainda um tempo enorme pela frente, então no futuro essa barragem vai abastecer Rio Claro, vai abastecer Iracemápolis e vai abastecer outras cidades aí do entorno. Eu acredito piamente que será fonte de abastecimento para Iteúna e para Corumbataí, pelo menos.